Glória a Deus. Muito bem, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Na nossa sequência de mensagens a respeito do arrebatamento, né? Nós já terminamos as evidências do arrebatamento. E então hoje vamos falar mais um pouquinho a respeito disso, da diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Jesus. Então vamos fazer a leitura. Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão, ei-lo ali, ou lá está. Não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esta noite. E eu peço, ó Pai, que nós possamos nesse momento ouvir a tua voz. Querido Deus, vem falar conosco. Vem, Espírito Santo, dirigir esta palavra, me usa, Senhor, conforme for da tua santa vontade, que eu diminua cada vez mais, mas que o Senhor cresça e apareça cada vez mais na minha vida, na vida dos teus filhos que aqui estão, na tua igreja, Senhor. Fica conosco, nos revele a tua palavra, Espírito Santo, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Antes de começar, então, eu já quero antecipadamente pedir desculpa e perdão aos irmãos hoje, porque a minha voz está um pouco diferente, né? Eu acabei pegando uma gripe ontem. Então me perdoe, irmãos, pela qualidade da voz hoje, tá? Mas isso é coisa que acontece, né? Para nós que estamos aqui ainda no mundo. Quando estivermos já na glória, não vai mais ter gripe nem nada, né? Graças a Deus. Amém? Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Nós lemos esse texto aqui do Evangelho de Lucas, e aqui nos fala a respeito do dia do Filho do Homem. Nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia fala por várias vezes
a respeito de o dia do Filho do Homem e a respeito de o dia do Senhor. O dia do Senhor e o dia do Filho do Homem. E eu quero então hoje mostrar para você essa diferença, porque não é a mesma coisa, tá? Como você sabe, eu tenho já te falado e você, acredito que já não tem mais muitas dúvidas que você tinha, você já não tem mais sobre o arrebatamento, né? Sobre quando será, quando que vai acontecer. Então, eu quero ir um pouquinho além hoje a respeito do arrebatamento e te falar sobre a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor, que é o dia do Senhor, tá? Então, como nós lemos ali, ó, os fariseus, né, que era aquele povo que sempre estava tentando pegar Jesus em contradição, para ver se achava um erro em Jesus. Eles aqui fizeram uma pergunta para o Senhor. Aqui a Bíblia nem nos informa que eles estavam tentando pegar Jesus em uma contradição. Essa pergunta que eles fizeram, acredita-se, os teólogos, os estudiosos acreditam que essa pergunta aqui foi que eles fizeram sem essa intenção de achar erro em Jesus. Mas as outras todas que nós já vimos, né? Eles sempre queriam pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus nunca errou. Graças a Deus, né? Amém? Então Jesus nunca errou. E aqui então os fariseus, eles perguntaram para Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O que quer dizer isso? O que Jesus queria dizer aqui? Que o reino de Deus não vem de uma forma que se manifeste para todos verem, mas não vem com visível aparência. Aqui o Senhor Jesus já estava se referindo ao momento do arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser só para os salvos, é secreto, né? É só para nós salvos. O mundo, aqueles que não são salvos, não vão perceber quando acontecer o arrebatamento. Nós vamos ser tirados deste mundo, nós vamos ser levados para encontrar o Senhor Jesus acima das nuvens, né? E o mundo então não vai perceber isso, só os salvos. Então Jesus já começou a falar aqui a respeito do dia do arrebatamento. Não vem o reino de Deus com visível aparência, quer dizer, não vai ser visto por quem não é salvo. Somente os salvos vão perceber esse momento, porque nós vamos ser retirados daqui, através do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus quis dizer aqui? O reino de Deus está dentro de vós. Aquela pessoa que já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque tem diferença, né? De aceitar Jesus como Senhor e aceitar Jesus só como Salvador. Porque aceitar como Salvador todo mundo aceita, vocês já entenderam bem isso, né? Mas aceitar como Senhor é aquela pessoa que aceita Jesus e diz, Jesus, a partir de hoje eu não me mando mais, quem manda na minha vida é o Senhor. Amém, irmãos? Então veja só, Jesus estava dizendo aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Os salvos, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, já têm o reino de Deus dentro de si. Você tem o reino do Senhor já dentro de você? Não é visível esse reino, porque as pessoas olham para nós e enxergam a nossa vida, mas não enxergam em nós a marca de Cristo que nós temos no mundo espiritual, que é o sangue de Jesus nos cobrindo. O inimigo sim enxerga isso, as pessoas não. Mas o que as pessoas enxergam é a mudança de vida que acontece na pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador. Então isso sim é visível.
Mas o reino de Deus em si não é uma coisa material, não é uma coisa que a pessoa vai enxergar em você, porque está dentro de você. Você que é salvo. Nós que somos salvos, já temos o reino de Deus dentro de nós. Então Jesus está dizendo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, os salvos. E não virá com visível aparência, porque o mundo não vai ver o arrebatamento, apenas os salvos. Amém, irmãos? Você está preparado para esse momento? Amém? Acredito que já, né? Amém? Então o arrebatamento não vai ser visível para o mundo, ou seja, não vai ser visível para os não salvos. Depois que surgir a notícia, que começarem a perceber que milhares, milhões de pessoas desapareceram, aí sim eles vão querer saber, mas o que aconteceu? Mas no momento exato do arrebatamento, eles não vão perceber. Certo isso? Amém? Então, os salvos sim, nós já nem vamos mais estar aqui. Nós já vamos estar na glória com Jesus. Amém? E Jesus ainda continuou falando assim, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Isso aqui ele estava falando para os fariseus. Agora ele falou para os discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Nesse texto aqui que nós estamos lendo, irmãos, Jesus ele tratou de dois assuntos paralelos. Ele tratou de duas mensagens em um único texto. Ele falou sobre o arrebatamento e ele falou sobre a sua segunda vinda. Então, olhe só. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. O que é esse dia do Filho do Homem? Quando o Senhor Jesus disse isso aqui, Ele estava nos ensinando que os dias do Filho do Homem correspondem a uma era, a uma época, a um período. Que época, que era, que período é esse? O período da graça, o período da igreja. Desde que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, então começou ali o período da igreja. E vai terminar com o arrebatamento. Amém? Então é chamado de período da igreja ou período da graça. Porque as pessoas às vezes sem conhecimento dizem: o tempo da lei já passou. Deus já não age mais por lei. Não é verdade. A lei de Deus do Velho Testamento continua sendo válida e vai ser válida sempre. Mas quando começou a igreja, começou o período da graça. O que significa isso? A salvação foi oferecida para toda a humanidade através do sangue do Senhor Jesus. Então veja só, o período da graça começou com Jesus aqui iniciando a igreja e vai terminar quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja. Mas a lei do Senhor vai continuar, mesmo porque depois o Senhor vai julgar a Israel, segundo a lei. Então a lei não perdeu valor não, tá? Se tem alguém aqui que acha que a lei de Deus não tem valor, mude de opinião, meu irmão, a lei continua valendo. Mas a graça de Jesus, que Jesus ofereceu para nós na cruz do Calvário, começou então em Atos 2, quando iniciou a igreja, e vai terminar no dia do arrebatamento. Então aqui Jesus estava falando dessa era, desse período. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. O que Jesus estava dizendo aqui? Que os dias do Filho do Homem são esses dias que nós estamos vivendo hoje. É o período da igreja, é o período da graça. Quando acontecer o arrebatamento, terminou o tempo dos dias do Filho do Homem. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, o dia do Filho do Homem se refere ao arrebatamento. E o período desses dias do Filho do Homem é todo esse período da igreja em que nós estamos vivendo.
Desde os primeiros cristãos, na igreja primitiva, depois já dos discípulos ali, né? Começou com Jesus, os discípulos, e depois os primeiros convertidos, e estamos nós aqui hoje. E só vai terminar então no momento do arrebatamento. Então Jesus disse aqui, ó, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Por quê? Porque como o arrebatamento ou o reino de Deus não vem em visível aparência, ou seja, o arrebatamento é secreto, só os salvos vão ver, né, e participar do arrebatamento. Então aquelas pessoas que ficarem aqui, é o que Jesus está se referindo, ó, virá o tempo em que desejareis ver. Então Jesus estava dizendo assim, aqueles que ficarem, que perderem o arrebatamento, vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. O que é isso? Vão desejar que aquele tempo em que a igreja estava aqui, em que os salvos estavam aqui, em que os cristãos estavam aqui, ou os chamados crentes, né? Estavam aqui, eles vão desejar que aqueles dias voltem. Porque nesse dia, então, depois do arrebatamento, desculpe, irmãos. Depois do arrebatamento, as pessoas vão querer, eu falei um pouquinho aqui, acho que foi no culto de terça passada, que as pessoas que ficarem, que perderem o arrebatamento, vão desejar vir a um culto, ir a uma igreja e não vão mais ter condições. Porque as igrejas vão... Pode até a porta estar aberta, pode até ter pessoa ali dentro, mas os verdadeiros adoradores, aqueles que adoravam a Deus verdadeiramente, já foram salvos, já subiram. Então não vai mais ter ninguém aqui que realmente adore o Senhor, né? Para que possa realizar um culto. E as pessoas hoje não dão muito valor ao culto. Vem para o culto achando que o culto é só para satisfazer a ele próprio. É para que Deus possa dar alguma bênção. Não é assim. Quando nós viemos para a igreja, irmão, nós temos que vir com aquele pensamento. Eu vou para adorar a Deus. Não importa quantas pessoas tenha no culto. Não importa se... a hora do louvor, eu vou gostar dos hinos ou não, é para Deus, não é para mim. Amém? Então as pessoas que perderem o arrebatamento vão desejar isso. E muitos daqueles que sabiam que Jesus iria voltar, mas não se prepararam, vão dizer assim, ai, como eu gostaria de hoje ir para o culto. Ah, como eu gostaria de hoje ouvir uma palavra. Mas não adianta mais eu ir lá, porque não tem ninguém para falar. Ficou claro isso, irmãos? Então as pessoas que perderem o arrebatamento vão desejar. Jesus mesmo falou, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. E as pessoas não dão valor hoje. Quando a gente diz, vamos para o culto, ah, hoje eu não posso. Está me doendo o dente, está me doendo o dedo do pé, estou muito cansada, trabalhei bastante. E vai chegar o dia em que as pessoas, mesmo com dor, vão dizer, como eu gostaria de ir para o culto. Como eu gostaria de ir na igreja. Como eu gostaria de ouvir a palavra de Deus. Mas não vai mais ter aqui. É claro que durante o período da tribulação, muitos vão se converter a Jesus verdadeiramente e vão até morrer pelo nome do Senhor. Mas a aparência, vamos dizer assim hoje, de uma vida de relativa paz, nós temos hoje nos dias do Filho do Homem. Depois que acontecer o arrebatamento, irmão, o mundo vai estar numa coisa terrível de pavor. É pavor mesmo. Então essa aparente paz que nós temos hoje, que como Jesus falou ali, ó, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, compravam, casavam, essa é uma aparente paz, é uma aparência de paz, porque a vida está seguindo, né? As pessoas têm problema, têm dificuldade, mas está uma aparência de paz. Você vai vivendo a vida conforme você pode, da melhor forma possível. Mas depois do arrebatamento, as pessoas, o mundo vai entrar em convulsão.
que é isso? Você já viu uma pessoa convulsionando? Já, né? A pessoa fica ali se mexendo, a boca, a língua enrola. O mundo vai ser assim, irmãos. O mundo vai estar em convulsão, ou seja, terror. Terror é a palavra certa. O Apocalipse nos fala que homens, não está nem falando de mulher, homens considerados fortes vão morder a língua por causa da dor. É isso que vai acontecer. Então nós podemos entender assim que Jesus está dizendo, muitos vão desejar um dos dias do Filho do Homem. Ou seja, como era bom quando eu podia sair de casa e ir para a igreja. Como era bom quando eu podia abrir a Bíblia e ler. Como era bom quando eu podia encontrar os irmãos. Mas agora acabou esse tempo. Então Jesus está nos falando aqui desse tempo, o dia do Filho do Homem. E ele ainda diz, e não o vereis. Porque acabou. No momento do arrebatamento vai terminar esse tempo de aparente paz. Esse tempo dos dias do Filho do Homem. Então, acontecendo o arrebatamento, termina essa época. Época da graça, era da igreja. Porque a igreja vai ser levada. Não as paredes, não essa casa aqui, né? Mas como eu digo sempre para vocês, a igreja invisível de Jesus, todos os salvos do planeta. E aí não vai ter nenhum mais desses irmãos aqui, que muitas vezes as pessoas nos chamam de crente louco, você é louca, porque só fala em Jesus, só quer saber de Bíblia, isso é loucura. Esses que falam assim, vão ficar. E quando ficarem, vão desejar, como eu queria estar junto com aquele louco, com aquela louca. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então veja só, ainda Jesus diz no 23, e vos dirão, ei-lo ali, ou lá está, não vades nem os sigais. Então o que Jesus está falando no versículo 23... já começou a falar da segunda vinda. Aqui, no versículo 22, Jesus está falando do dia do arrebatamento e do período da igreja. No versículo 23, Jesus já começou a falar do dia da segunda vinda. Você pode dizer assim, mas pastora, o que é então? Qual a diferença do arrebatamento com a segunda vinda? O arrebatamento da igreja, como eu falei, Jesus disse ali, não vem com visível aparência, é secreto. Só os salvos vão subir. Mas a segunda vinda, não. A segunda vinda sim vem com visível aparência. O que é isso? Aconteceu o arrebatamento, período de 7 anos de tribulação e grande tribulação aqui na terra, e 7 anos de festa para nós salvos no céu. Amém? Você está se preparando para essa festa? Você já comprou a tua roupa para você ir para essa festa? Quando tem uma festa, a gente compra roupa nova, né? Não é verdade? Você vai num casamento, numa formatura, alguma coisa assim. Você quer ir mais arrumadinho, você compra uma roupa. Lá no céu vão ser 7 anos de festa, irmão. E daí a gente pensa assim, que roupa que eu vou? Tô brincando, né? Mas a nossa roupa nós temos que conquistar ela todos os dias. Porque para ir para essa festa tem que ter roupas brancas, vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, aceitou Jesus, a minha veste espiritual tem que estar limpa, o meu coração não pode estar sujo com pecado. Porque senão eu não vou ter roupa para entrar nessa festa. E lá só vai entrar quem é salvo. Então todo salvo tem essa roupa. Por isso que eu brinquei com você e disse, você já comprou essa roupa? Mas Jesus comprou essa roupa por nós. Amém? Jesus comprou essa roupa e nos deu essa roupa. Como que ele comprou? Quanto ele pagou? Preço de sangue. O preço do sangue do Senhor Jesus, o valor que ele depositou em nós, vale sangue. O sangue dele, o sangue perfeito, que foi derramado até a última gota. Então foi o sangue dele que comprou essas roupas para nós.
Então nós temos essas roupas garantidas para ir para o céu. Os 7 anos de festa. Tá, acabou os 7 anos de festa, pastora, daí o que é que vai acontecer? Aí acontece a segunda vinda. Aí Jesus volta visivelmente para todos, onde todo olho verá. A palavra do Senhor nos diz que na segunda vinda, todo olho verá, até os que os transpassaram. O que é isso? Até os que mataram o Senhor Jesus, né? Então, como isso? Aconteceu os 7 anos, acabou os 7 anos, acabou a tribulação na terra, acabou a festa no céu. Né? Modo de dizer acabou a festa, porque no céu sempre vai ser festa, sempre vai ser coisa boa. Mas acabou no sentido desse período de 7 anos. Aí Jesus vem, visivelmente, desce, né, nas nuvens, montado num cavalo branco, onde ele tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os salvos, todos nós desceremos junto com ele, com miríades e miríades de anjos, e todo olho verá isso. Então o arrebatamento é secreto, mas a segunda vinda não. A segunda vinda é visível para todos verem. Todos aqueles que estiverem vivos no planeta Terra vão ver isso. Então, olha, continuamos lendo aqui. E vos dirão, ei-lo ali ou lá está, não vades nem os sigais. O que significa isso? Jesus estava dizendo aqui para o povo judeu, ó, vai chegar a época, antes de vocês me verem descendo no céu, na segunda vinda, que vão dizer para vocês, o Messias está lá. E ele disse, não vão lá, porque é mentira. Eu vou voltar e todos vão ver. Então não vão seguir as mentiras do anticristo dizendo, eu estou aqui, eu estou lá. Não, Jesus avisou para o povo judeu, não acredite nisso. Eu vou voltar visivelmente do céu. Aí no versículo 24 ele diz, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia. O Filho do Homem. O Filho do Homem, o Senhor Jesus, virá na segunda vinda, visivelmente, como um relâmpago. Tem gente que ensina esse versículo aqui como se fosse o arrebatamento. O arrebatamento vai ser rápido como o relâmpago, vai ser super rápido, e podemos usar o exemplo do relâmpago. Mas aqui Jesus não estava falando sobre o arrebatamento. Ele estava falando sobre a segunda vinda. Por quê? Como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda. O relâmpago sempre é acompanhado do quê? De trovão. O relâmpago, então, acompanhado do trovão, é silencioso? Todo mundo escuta, né? Então é assim que vai ser a segunda vinda. Como o relâmpago fuzilando. Ou seja, barulho. Quando Jesus descer conosco, os salvos, vai ser como um relâmpago fuzilando. Ou seja, brilha, é glória, no céu todos vão enxergar Jesus em glória. E com barulho. Ou seja, todos vão ver. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Então aqui não está falando do arrebatamento, está falando da segunda vinda. Nesse texto Jesus ensinou sobre arrebatamento e sobre segunda vinda. Então, para você entender bem, arrebatamento é só a igreja, ou seja, só os salvos que vão participar. Lembre bem daquele detalhe que eu falei para vocês. Só o povo da igreja vai participar do arrebatamento. Eu não estou falando de igreja de denominação, quadrangular, assembleia ou qualquer outra. Aqueles salvos do planeta, a igreja invisível de Jesus, desde Atos 2, quando a igreja foi fundada. Amém? Olha só, os salvos do Antigo Testamento não vão participar do arrebatamento. Eles ainda vão ficar no paraíso por mais um tempo, até o final da tribulação. Aí sim, eles vão ressuscitar para participar das bodas do Cordeiro e vão voltar já junto com Jesus na segunda vinda. Mas os salvos do Antigo Testamento, ou os salvos que morreram salvos antes de a igreja ser fundada, antes de a igreja iniciar o seu trabalho, não vão participar do arrebatamento. Porque quando a gente fala o arrebatamento da
igreja. Então, arrebatamento é só para os salvos do período da igreja, desde Atos 2 até o momento do arrebatamento. Os salvos do período do Velho Testamento, provavelmente, eu não posso afirmar isso para você, mas provavelmente nem João Batista vai participar do arrebatamento, porque João Batista morreu antes da igreja ser fundada. Então, provavelmente ele vai ficar no paraíso descansando mais um pouquinho, até terminar os 7 anos, para daí ele ressuscitar e voltar com Jesus na segunda vinda, junto com todos os salvos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Eles não vão participar do arrebatamento. O arrebatamento é só para nós, salvos desse período da graça, da igreja. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então Jesus aqui está falando desses dois acontecimentos, dessas duas coisas que estão por acontecer. Dos dias do Filho do Homem e do dia do Senhor. Vamos ler um pouquinho agora sobre o dia do Senhor para você entender. Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo 5, versículo 18. Amós 5, 18 e vamos ler até o 20. Amós capítulo 5, diz assim: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Esses versículos aqui do profeta Amós está falando sobre o dia do Senhor, não sobre os dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem são os dias que nós estamos vivendo hoje. Entendido isso, irmãos? Amém? O dia do Senhor vai ser a segunda vinda de Jesus. Tá? Então veja só, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Aí você pode pensar assim, então a pastora vive dizendo que deseja o arrebatamento, né? Então ela não, ai da pastora porque deseja o arrebatamento? Não, eu desejo o arrebatamento. Aqui está falando do dia do Senhor, da segunda vinda. Sabe por que o profeta Amós escreveu isso? Você deve continuar desejando que o arrebatamento aconteça logo, irmãos, porque aqui não está falando do arrebatamento. Falando da segunda vinda. O povo de Israel, eles ainda estão esperando o Messias, né? Que para eles Jesus não foi o Messias, não é o Messias. Então eles ainda estão esperando que o Messias venha para livrar eles de todos os problemas, para abençoar a nação de Israel, para dar vitória sobre os inimigos. Então o povo de Israel desejava nessa época aqui do profeta Amós e ainda deseja o dia do Senhor. Mas como para eles Jesus ainda não veio, eles estão desejando a segunda vinda. Porque eles não esperam o arrebatamento. Um ou outro, né? Graças a Deus, um judeu ou outro que já se converteu está esperando o arrebatamento. Mas a nação de Israel está esperando o dia do Senhor, porque eles dizem o Messias vai vir para nos livrar. Então eles estão esperando esse dia aqui. E para eles, Israel considera então ainda o dia do Senhor um dia de alegria, um dia de vitória sobre os inimigos. Mas o profeta Amós estava dizendo ali, ó, para que vocês esperam o dia do Senhor? Ele não vai ser dia de alegria. Ele vai ser dia de trevas e não de luz. Então olha bem o que vai acontecer, meus irmãos. O arrebatamento é para nós. Depois dos 7 anos, acontece o dia do Senhor, que é a segunda vinda de Jesus. Então na segunda vinda, a palavra de Deus nos diz, ninguém deseja a segunda vinda do Senhor. Para começar, nós já vamos estar com Ele na glória, amém?
Mas aqueles que ainda desejam e dizem: se eu perder o arrebatamento, depois Jesus vem na segunda vinda, vai que eu ainda tenho salvação. Não deseje o dia da segunda vinda, porque o dia da segunda vinda vai ser dia de trevas. Vai ser o dia onde Deus vai estar derramando toda a sua ira, todo o seu castigo sobre o povo que pecou contra Ele. Então o dia do Senhor vai ser terrível. A segunda vinda do Senhor Jesus vai ser um dia terrível, de trevas, de escuridão. Não vai ser um dia de alegria como o povo judeu ainda espera. Então, para eles ainda estão esperando esse dia, e eles estão esperando com ansiedade, dizendo: o dia que o Messias chegar, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser libertos. Não, o dia do Senhor vai ser para castigo. Castigo. E daí ainda o profeta Amós diz assim, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Essa figura do leão aqui representava e ainda representa os inimigos da nação de Israel. Então é como se um homem fugindo de um leão encontrasse um urso. Adiantou fugir do leão e agora encontrou um urso? É a mesma coisa, né? O urso aqui representa os ímpios, aqueles que são maldosos, cruéis, que não têm sensibilidade espiritual, que são egoístas. Então aqui Deus está dizendo assim: aquele que pensa que escapou do leão vai se encontrar com o urso. Quer dizer, aquele que pensa que perdi o arrebatamento, mas ainda tenho uma outra chance, cuidado, vai ser pior, vai ser muito pior. E ainda dá outro exemplo aqui, duas parábolas aqui que Amós falou assim, e não será, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Quando a gente fala de casa, a gente se refere à segurança. Você, quando entra na tua casa, você se sente seguro, não é verdade? Mas aqui, então, Deus deu esse exemplo para o povo de Israel e para nós hoje também. Chegou em casa, estou seguro, mas quando você leva a mão na parede, imagine você entrando na tua sala e levando a mão no interruptor para ligar a luz, e ali tem uma cobra e pica a tua mão. Então o castigo vem em forma de serpente. O dia do Senhor vai ser muito terrível. Eu ainda quero que você abra aí então, só para nós confirmarmos o que eu estou te dizendo, Isaías capítulo 13. Isaías 13, versículo do 6 ao 22, mas não sei se vamos ler tudo, deixa eu ver aqui. Diz assim, Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso, como assolação. O que é uma assolação, irmãos? Uma coisa assolada, uma coisa destruída, né? Vem como destruição. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Olha como será terrível o dia do Senhor. Todos os braços se tornarão frouxos, quer dizer, as pessoas que vão estar aqui na terra nesse dia, nessa época, vão perder as suas forças diante do Senhor Jesus, diante do Deus Todo-Poderoso. E o coração de todos os homens se derreterá. Quer dizer, não tem mais saída, não tem mais solução, chegou o fim, é o castigo. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. A mulher, quando está grávida e chega a hora de nascer o bebê, ela sente dores, né? E se contorce em dor. As pessoas vão se contorcer de dor nesse dia. Dia do Senhor, ou seja, dia de trevas. Não perca o arrebatamento, meu irmão, porque se você ficar para esse dia aqui do Senhor, essas coisas você vai viver.
Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante, castigo, agonia, dor, né? Não tem nada de bom para esperar nesse dia. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Estão vendo aqui, irmãos? O dia do Senhor, no versículo 9 diz, dia cruel, com ira e ardente furor. Então ninguém espere o dia, ninguém deseje o dia do furor. Ele vai chegar, o dia do Senhor. Mas ninguém espere, ninguém deseje esse dia, porque é um dia terrível. Então nós temos que estar preparados para o arrebatamento, que aí sim nós vamos sair daqui, encontrar Jesus e viver em paz eternamente. Mas o dia do Senhor, a segunda vinda do Senhor, vai ser um dia cruel. E ainda diz ali, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer. Imagine, amanheceu o dia, todo mundo pensa, já vai clarear. E de repente o sol fica preto, fica escuro. Só de pensar numa coisa dessa, que vamos dizer que 7 da manhã, que geralmente, né, o sol começa a nascer 6, 7 da manhã, dependendo do dia. Você olha para o céu e não vê a luz do sol, você vê aquela bola preta no céu. Isso é coisa que dá agonia, não é? Então, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então o dia do Senhor é um dia de densas trevas. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Então o dia do Senhor, irmãos, é para Jesus castigar, é para Deus castigar o mundo por causa da maldade, da perversidade, da iniquidade, de tudo quanto é pecado que nós vemos hoje por aí, e que às vezes as pessoas ainda dizem, se Deus existisse essas coisas não estariam acontecendo. Claro que Deus existe, e as coisas estão acontecendo, não é porque Deus desejou que essas coisas acontecessem, mas é porque o homem se afastou de Deus e permitiu então que o inimigo, através da separação do homem com Deus, o inimigo agisse dessa forma. Amém? Claro isso? Amém? Então olha só, por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. As pessoas que estiverem aqui não vão ter lugar para se esconder de Jesus. As pessoas não têm lugar para se esconder da presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então esse dia vai chegar, mas ninguém deseja esse dia, porque não é um dia que vai trazer coisa boa, é um dia de trevas, é um dia mau, um dia onde Deus vai estar derramando toda a sua ira sobre o pecado e sobre o pecador. Então o que Jesus está nos falando, continua ainda ali, irmãos, até o 22, continua falando ainda sobre como vai ser o dia do Senhor. Leia depois na tua casa. Tem muita coisa aqui ainda, mas pelo nosso tempo eu não vou ler até o 22. Mas aqui fala de feras do deserto, aqui fala, né, arcos matarão os jovens, fala de morte, de terror nesse dia. Mas vamos voltar então lá agora para Lucas, para nós terminarmos a mensagem. Então o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui nesse texto de Lucas 17, irmãos, é que o arrebatamento vai acontecer primeiro, e depois vem a segunda vinda. Depois dos 7 anos de tribulação e dos 7 anos de festa para os salvos no céu, que é a festa do casamento, as bodas do Cordeiro, do Senhor Jesus com a sua noiva, a igreja. Então aqui nós podemos entender essa diferença. Existe o dia do Filho do Homem e o dia do Senhor.
Os dias do Filho do Homem são os que nós estamos vivendo hoje. É o período da graça, é o período da igreja, onde depois do arrebatamento, aqueles que ficarem vão desejar estarem de volta em um desses dias do Filho do Homem, desses dias de aparente paz. Nos dias do Filho do Homem tem aparente paz, porque as pessoas vivem normal, com problemas, mas resolve, né? Com a fé, vai agindo. Deus está aqui conosco. Quando a igreja for tirada daqui, a ira do Senhor vai ser derramada sobre essa terra. Até ver o dia do Senhor, quando realmente toda a ira de Deus vai ser derramada daí. Então não queira perder o arrebatamento, se prepare. Faça de tudo para você se santificar. Ore mais, leia a palavra, se afaste do mundo. Como eu digo sempre, você não pode sair do mundo. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar conversando com as pessoas, mas você não deve amar as coisas do mundo. Não coloque como prioridade no teu coração as coisas do mundo. Coisas financeiras, coisas materiais, as coisas que o mundo oferece. Isso aqui vai acabar. Quando que vai acabar? No dia do Senhor, onde todas as coisas se desfarão com o poder da ira do Senhor. Então não vale a pena. Busque a santidade, busque a salvação da tua alma. Não se deixe enganar pelo inimigo. O inimigo usa aquela velha frase assim, ó: todo mundo faz isso, eu também posso fazer. Não caia nessa, irmão. Se o mundo inteiro for para o inferno, você vai querer ir junto? Não, né? Diga diferente: eu sou cristão. E ser cristão, como eu também falo sempre para vocês, é andar na contramão do mundo. Se o mundo está indo para a esquerda, eu vou para a direita. Se o mundo ama o dinheiro, eu amo a Jesus. Se o mundo ama a fama, eu amo a Jesus. Se o mundo ama as riquezas, a posição social, eu amo Jesus. Isso é ser cristão. Amém? Então olha só, santifica teu coração, se prepare. O Senhor Jesus pode voltar ainda esse ano de 2017, irmãos. Vocês sabem que durante todo esse ano eu preguei para vocês a respeito disso. Eu não posso marcar data, não posso afirmar data, mas Jesus pode voltar esse ano ainda. E aí, como é que está o teu coração? Você está preparado ou você está se firmando muito nas coisas do mundo? Isso aqui tudo vai acabar. E vai acabar num dia terrível. Então ninguém deseje a segunda vinda, ninguém deseje o dia do Senhor. Deseje sim o dia do arrebatamento, onde nós vamos ser levados para a glória, para vivermos para sempre com o Senhor. E quando nós voltarmos aqui daí, no dia da segunda vinda, nós vamos voltar com Jesus, aí nós vamos ajudar a Jesus. Ajudar, é claro, no sentido de estar junto. Jesus não precisa de ajuda, né? Mas estar junto com o Senhor, quando Ele destruir os pecadores, quando Ele destruir o pecado, quando Ele jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que eles vão estar agindo nesse período dos 7 anos. Então nós vamos estar com o Senhor. Para quê? Porque somos vencedores. Mais do que... Como eu falei no culto passado, acho que foi no culto passado, né? Eu falei que para as pessoas carnais, para os crentes carnais, o versículo ser mais do que vencedor em Cristo é possuir muita coisa nesse mundo. Ah, eu sou mais do que vencedor porque todo ano eu troco de carro. Eu sou mais do que vencedor porque eu moro numa mansão. Eu sou mais do que vencedor porque tenho dinheiro no banco. Eu sou mais do que vencedor porque tenho status, tenho fama na sociedade. Para as pessoas, para os crentes carnais, isso é ser mais que vencedor. Eles verem esse versículo dessa maneira. Mas para o crente espiritual, que eu não uso nem a palavra crente daí, para o cristão verdadeiro, esse versículo que diz que nós somos mais do que vencedores, é porque nós somos salvos. Amém? Você pode não ter o que comer, você pode não ter o que vestir, mas se você tem Jesus no coração, você é mais do que vencedor, porque a tua alma vai ser salva. Amém, irmãos? E para se santificar, para buscar o Senhor, se preparar para o dia do arrebatamento, nós temos que buscar o Espírito Santo.
que é Ele quem vai nos levar para a glória, é Ele que vai nos entregar para Jesus no céu. Amém? Então vamos buscar o Espírito Santo, vamos orar.